A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 12 do primeiro trimestre do ano 2018 da CPAD, que traz como título Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Aqui nós estamos encerrando o trimestre, né? E esse trimestre que estudamos a carta aos Hebreus, essa carta ou epístola, ela foi escrita por um autor desconhecido, mas inspirado pelo Espírito Santo. Ele não sabia que nós estaríamos estudando aqui hoje, mas o Espírito Santo sabia. Então essa carta ela tem muitas aplicações práticas na nossa vida. Então se você acompanhou a lição desde o começo no YouTube, ou na sua igreja, ou lendo a revista, ou acompanhando também na Bíblia, né? Não adianta só você assistir às aulas e ler revista se você não lê a Bíblia também. Então se você fez isso, eu tenho certeza que hoje sua vida está diferente. Tenho certeza que hoje você reconhece de forma mais íntima a superioridade de Cristo, né? Ou seja, você está mais íntimo de Cristo, vamos colocar assim, né? Você está mais íntimo dele, você entendeu que ele é realmente superior a tudo e todas as coisas, que hoje ele está sentado no trono à destra do Pai, né? Então Jesus não está numa cruz, ele já ressuscitou, foi para o céu, foi glorificado, passou pela cruz, mas foi glorificado, e isso com certeza fortalece a nossa fé, né? Sem sombra de dúvidas, quem estuda a palavra de Deus, entende mais sobre Cristo, tem a fé muito mais firme em Cristo. Então é importante a gente estar sempre meditando na palavra, né? na EBD, nos cultos, sozinho em casa, para fortalecer a vida. E a aula na EBD faz toda a diferença. Eu costumo dizer aqui, não fique, se você é aluno, por exemplo, não assista a aula no YouTube achando que já é suficiente, né, e não precisa ir lá na igreja assistir a aula. Não, vá na igreja, participe com os irmãos, compartilhe o que você aprendeu no YouTube, enfim. Né, venha contribuir, né, que o YouTube venha contribuir com o crescimento da sua vida e não atrapalhar, né, que se você parar de ir, a igreja vai atrapalhar. Então, essa lição de hoje é uma lição que nós vamos estudar o capítulo 12 e 13 de Hebreus, o final de Hebreus, né, e tem muita coisa boa aqui para nós. Antes de começar aqui a aula mesmo, eu vou só mostrar um negócio aqui para vocês. Eu vou falar um pouco do EBD em Foco. Muita gente fica com dúvida, me pergunta algumas coisas, eu vou mostrar aqui. O EBD em Foco é esse site aqui, ebdemfoco.com.br, né? Então no link do YouTube tem aí para você clicar. Aqui no EBD em Foco tem aqui um negócio para você se cadastrar. 15 dias grátis, né? Ou seja, 15 dias grátis você vai ter acesso a todo o conteúdo do site sem restrição. Depois vai ter o plano pago, mas o plano pago é o seguinte, é somente para os slides e para alguns cursos, né? Então eu vou mostrar dentro da plataforma o tanto de conteúdo que tem aqui. Então aqui, por exemplo, tem os slides. 15 dias você vai usar, né? E aí o slide, por exemplo, tem aqui o slide de encerramento, onde tem um resumo de todo o trimestre, né? Então tem todas as lições para você baixar, os anos anteriores, está tudo aqui. Aí aqui tem um comentário em vídeo. O comentário em vídeo é liberado para todo mundo. É esse do comentário que eu estou gravando agora. Fica no YouTube, fica aqui. Então todo mundo tem acesso. Subsídios exclusivos também liberado para todos. São comentários em vídeo também. Então aqui, por exemplo, o comentário de Hebreus. Aqui você vai ver as aulas que eu coloquei aqui, comentando toda a carta aos Hebreus, autoria, destinatário, data, propósito, e aí, capítulo, né, dividido os capítulos, cada capítulo tem 3 aulas, 4 aulas, entende? Aqui eu estou comentando Hebreus versículo por versículo, praticamente. Então, é um conteúdo que tem PDF para baixar, tem coisa para ler, tem muita coisa aqui, né? Se você não acessou, acesse ainda, aí dá tempo de você acessar esse conteúdo. Então é liberado, não precisa pagar, isso aqui é liberado para sempre. Você, né, no caso, esse subsídio exclusivo aqui, ele é liberado, né, para sempre. Então sempre vai ter, na verdade, durante o trimestre, né? Durante o trimestre vai estar sempre liberado, sempre. Todo trimestre vai ter um subsídio exclusivo em vídeo liberado para todos. A biblioteca do EBD em Foco é algo novo, foi lançado agora. Então aqui na biblioteca do EBD em Foco vou colocar vários e-books. Eu comecei agora, então eu só coloquei 2, né, que são subsídios das lições, aqui da lição 11 e da lição 12. Mas tem os outros das lições anteriores que eu não postei ainda, vou postar outros livros para enriquecer o seu conhecimento. Vai estar muita coisa aqui, muita coisa liberada também, de graça, para todo mundo acessar, né? Então,
cursos liberados para todos os usuários, treinamento para professor aqui, 4 de educação cristã, enfim, curso da Reforma, curso da Bíblia. Então, assim, tem muito conteúdo que você pode acessar de graça. Ah, não tenho interesse em pagar para acessar, mas não precisa pagar. Você pode acessar o EBD em Foco assim, e ficar no conteúdo gratuito. É muito bom o conteúdo gratuito. E aqui tem os cursos exclusivos para assinante. Então, dentro dos 15 dias você vai ter acesso a esses cursos, mas passando os 15 dias aí teria que fazer a assinatura. Mas eu te garanto que o resultado tem sido excelente para quem assinou, quem está usando os slides na igreja, até assistindo os cursos. Então, vale a pena você acessar o EBD em Foco, vale a pena acompanhar, porque não é simplesmente um site de slides, não é simplesmente um site que eu faço comentário, não. É uma plataforma completa para dar todo o suporte para o professor da escola bíblica. Então, a gente, quem faz assinatura slides mais cursos, por exemplo, vai ter acesso aí a um grupo do WhatsApp, onde eu dou suporte, tiro dúvida, posto um conteúdo extra. Então, vale a pena, conheça o EBD em Foco, que você vai ser ricamente abençoado. Então, vamos voltar aqui para a aula, começar aqui a nossa aula. A aula de hoje traz aqui como textual o Hebreus 12:1, que fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui é o primeiro versículo do capítulo 12, verdade prática. Assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Então, se você prestou atenção no versículo primeiro, ele vai falar aqui, corramos com paciência a carreira. Então, aqui no textuário, o escritor pegou essa parte aí da corrida e vai fazer uma analogia com um atleta. Ou seja, assim como um atleta está correndo uma maratona, ele precisa treinar, ele precisa chegar lá bem preparado, psicologicamente, fisicamente. Ele é um atleta que não pode parar, não pode andar no meio do caminho. Ele tem que correr do começo ao fim. Então o cristão é a mesma coisa, a vida cristã é a mesma coisa que o escritor chama de maratona da fé. Então é uma analogia para nós entendermos melhor, até mesmo porque todo esse capítulo tem esse tom de persistir, de ir em frente, de seguir em frente. É muito parecido realmente com o que um atleta faz, e provavelmente era o que o escritor tinha em mente, porque naquela época já existiam os Jogos Olímpicos, os gregos já praticavam vários tipos de esportes. Então aqui essa analogia ela é válida tanto para aquela época quanto para hoje. A leitura bíblica em classe se encontra aqui em Hebreus 12, de 1 a 8, 13, de 15 a 18, e depois, enfim, está repetido ali. É do 13, do 15 a 18, só isso. Mas eu não costumo fazer, porque eu quero ganhar tempo aqui no vídeo. Suponho que você já fez. Se não fez, pare e faça agora. Introdução. Os 2 capítulos finais da carta aos Hebreus constituem-se como um dos mais fortes apelos exortativos de toda a epístola. Então aqui ele vai falar o seguinte, ele vai descrever aí um pouco nesse capítulo, vai descrever a questão da maratona da fé, de correr. Ele vai usar essa palavra: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então essa palavra aqui, corramos, agon, é luta, conflito, esforço, corrida. Então tem a ver com isso, ou seja, é uma prática esportiva que exige esforço, que exige uma dedicação muito grande. Então ele está comparando aqui uma prática esportiva com a fé, com um caminho que a gente tem que seguir na fé cristã. No capítulo 11, o autor havia falado das promessas de Deus como um alvo a ser alcançado. Então ele mostrou ali no capítulo 11, aquela galeria de heróis da fé que alcançaram promessas mediante a fé. Então eles creram nas promessas de Deus e alcançaram essas promessas, foram abençoados. Agora ele coloca o cristão dentro da maratona da fé, correndo rumo a essa meta. Então a questão do capítulo 11 e 12 é uma continuação. Nós que fizemos a divisão de capítulos, mas no texto original é um texto só, dividido em parágrafos. Então ali ele finaliza a questão da fé no Antigo Testamento e volta, o foco dele se prende agora nos crentes atuais.
E agora vocês estão vivendo isso. Eles já viveram, já passaram por isso e já venceram. Agora é a vez de vocês. Vocês estão nessa maratona, nessa corrida. Então vamos lá, vamos focar, vamos em frente. E aí o escritor aqui da revista colocou algo bem interessante. Ele colocou assim, toda corrida, especialmente a maratona, demanda algum tipo de esforço e sofrimento. Então quem já praticou corrida sabe disso aqui. Não é fácil. A gente treina. Quando chega no dia da corrida, a gente sempre quer ali esforçar um pouco mais para ter um resultado melhor, para baixar o tempo. E aí vem o sofrimento, a perna pesa, o psicológico. Se não o psicológico não ajudar, a pessoa para realmente no meio do caminho. O cansaço é muito grande. Então exige sim esforço e sofrimento. Toda corrida exige isso. Então a pessoa tem que estar bem preparada. Ela não pode parar no meio do caminho. Então, aqui os heróis da fé, eles já passaram por isso. Eles já caminharam, eles já trilharam o caminho que nós estamos trilhando hoje. Então, o fato de nós, muitas vezes, passar por algum tipo de sofrimento, não pode nos desanimar. Nós nunca podemos parar, desanimar. Nós temos que olhar para eles e tomar eles como exemplo. Ou seja, eles foram exemplo para nós, para que nós não venhamos desanimar. E eu gosto dessa analogia aqui da corrida, porque eu já pratiquei corrida. Hoje eu estou meio sedentário, mas eu já corri aí muito, já corria 12, 15 quilômetros quase todos os dias. E eu gosto dessa analogia, porque realmente, quando você olha que alguém já fez aquilo, você fala, não, então é possível. Então, uma maratona, por exemplo, são 42 km, 195 metros. Para muita gente isso é um absurdo. Deus me livre, será que alguém consegue correr tudo isso? Sim, aí você olha para quem já correu. Aí fala, então é possível. Então existe a ultramaratona, que são corridas de 80, 100 quilômetros. Aí tu fala, meu Deus do céu, correr 100 quilômetros, será que alguém consegue fazer isso? Aí você vai pesquisar, pesquisa no Google e você vai ver os ultramaratonistas. Então eles conseguem fazer isso e muitas vezes são pessoas normais, pessoas que têm uma história de vida. Antigamente eu bebia, fumava, pesava 150 quilos, hoje eu sou um ultramaratonista. Você vai ver esse tipo de exemplo por aí. Então eu falo, nossa, é possível. Então quando você olha para alguém que já fez, você fala assim, não, então já que alguém fez, então é possível fazer. Vou lá fazer também. Pelo menos deveria ser assim. Mas da mesma forma serve para os heróis da fé. A gente fala assim, nossa, a vida cristã é sofrida, é complicada, a gente passa por muitas dificuldades. Mas quando a gente olha para aqueles que venceram mediante a fé, a gente fala, não, então eu também posso vencer. E a gente sabe que é Deus que nos capacita. Então o primeiro tópico vai falar a corrida proposta. Então vamos lá. O exemplo dos antigos. Muito embora o autor fale sobre o futuro, ele aponta ali para o futuro, ele está falando de algo que a gente vai alcançar ainda, ele faz com olhar no passado. Então ele olha para o passado para pegar o exemplo para nós no futuro. Então ele fala assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então aqui no primeiro versículo ele vai falar essa nuvem de testemunhas, que é uma referência aos heróis da fé. Nós estamos envolvidos com o exemplo deles. Eles deixaram o exemplo para nós e agora nós temos eles como referência. Nós estamos rodeados dessas testemunhas. E são testemunhas que não simplesmente estão lá assistindo nós na corrida, mas eles fizeram a corrida e agora eles deixaram seu exemplo nos incentivando a continuar essa corrida. Aqueles homens e mulheres de Deus no mundo antigo também entraram na corrida, e agora as suas vidas são exemplos, servem de motivação a todo que se propõe a entrar na corrida. Se a gente for parar para pensar, muitas vezes é algo meio absurdo. A gente crê na Bíblia, crê no livro, e crê que existe vida eterna, crê que Jesus pagou o preço do pecado, está no céu, existe inferno. É uma realidade, não me entenda mal, viu? É uma realidade que ninguém viu, de fato, a gente vê pela fé. É pela fé. Então é um tipo de coisa que só pode ser visto pela fé. Não tem como ver tudo isso se não tiver fé. Não é questão de crer em Deus e não crer em Deus não, viu? Tem muita gente que não é ateu, crê em Deus, mas não acredita no céu, no inferno, na salvação dada por Cristo. Então, o que os cristãos creem hoje é algo exclusivo, algo singular. É algo tão assim extraordinário que só pode ser visto pela fé.
E a gente tem que olhar para essas pessoas, para os exemplos, né, principalmente os santos do Antigo Testamento, que eles creram nessas promessas, eles acreditaram, eles foram até o fim, né, eles abandonaram tudo que tinha, seguiram as promessas de Deus, né? Então, assim, eles servem sim de exemplo para nós. A nossa fé também não pode ser uma fé cega. Ah, não estou nem aí, eu vou crer de qualquer forma. Não. A nossa fé tem que ter fundamento. Então, quando a gente olha os exemplos, a gente fundamenta também a nossa fé. E isso nos dá motivação para continuar seguindo, para que nós não venhamos a duvidar no meio do caminho. Ou seja, a dúvida vai fazer você parar. Então, não duvide, tenha fé e veja os exemplos. O exemplo de Jesus. Então, vamos partir agora para o nosso grande mestre, né? Ele fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 2 aí do capítulo 12, ele vai falar assim: não olhe para ninguém mais, olhe para Jesus. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque ele é o autor e consumador da fé. Então, ali na lista dos heróis da fé, naquela galeria, Jesus ele está no topo, ele é o líder. Ele não foi colocado ali naquela galeria porque não fazia sentido, né? Colocar Jesus na galeria da fé, porque ele é o autor da fé, ele é o dono da fé, ele é o líder, ele puxa a frente. Então, Jesus, a gente tem que olhar para ele também. A gente olha para os exemplos, seguir os exemplos, mas olhar para Cristo também deve ser o nosso alvo, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que Jesus suportou a cruz, né? E hoje ele está assentado à destra do trono do Pai. Então o escritor aos Hebreus, ele sempre vai focar isso aí. Para que Cristo fosse glorificado, ele tinha que primeiro passar pela cruz. Então a cruz foi importante, mas ele não ficou na cruz. Então a cruz teve seu papel, ali Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou e subiu aos céus. Então hoje ele é glorificado. Então a glorificação e a crucificação estão interligados aí. E nós, quando formos ensinar sobre Jesus, sobre a morte de Cristo, ou pregar sobre a morte de Cristo, a gente não pode esquecer Jesus na cruz. Temos que lembrar que ele ressuscitou e hoje está entronizado. Vamos entender um pouco o contexto da época. Uma pequena revisão aqui das aulas anteriores, né? O escritor da revista achou por bem fazer isso, né? E eu sempre faço o slide 100% baseado na revista, então vamos lá. O judaísmo possuía um sistema cerimonialista muito rígido. A gente sabe que tinha ali a lei, eles seguiam à risca tudo que estavam ali ensinado na lei. Isso gerou conflitos com o cristianismo, principalmente ali no começo da era cristã. Teve que ter o Concílio de Jerusalém para decidir se um cristão precisava primeiro ser judeu, passar por todo aquele ritual judaico, circuncidar, para depois ser cristão, né? Mas isso porque teve alguns probleminhas lá. E aí decidiram que não tinha necessidade de fazer tudo isso. Já a antiga aliança passou, acabou. Muitos crentes fraquejavam, voltavam para o antigo sistema que havia abandonado. Então é o seguinte, aquele judeu que foi criado naquele sistema de sacrifício, todas aquelas leis e tudo mais, e um dia se converteu, ele realmente teve uma mudança radical no seu estilo de adoração a Deus. Então, antigamente ele precisava levar um animal para sacrificar, ele precisava ir com sacerdote, sumo sacerdote, tinha todas umas regras, todo um sistema que dependia de sacerdotes humanos, e aí de repente ele chega num conhecimento da fé que não tem mais necessidade de fazer sacrifício, não tem necessidade de ir com o sacerdote humano. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, Jesus é o nosso único sacerdote, ele morreu de uma vez por todas, não precisa repetir o seu sacrifício, então é algo muito diferente. E alguns cristãos ali que vieram do judaísmo estavam querendo retornar, voltar para aquele sistema antigo, porque eles acharam que tinha que, né, só daquela forma que adoravam a Deus, e o que não é verdade, né? Porque quando eles negassem a Cristo, eles estavam negando o próprio Deus, eles estavam negando a obra de Cristo, e não entenderam que tudo aquilo era só uma sombra. Então, o autor, ele vai falar assim, né, olhe para Cristo. Na hora que você estiver pensando em voltar atrás, na hora que você estiver pensando em retornar, olhem para Cristo, que mesmo suportando a afronta, vergonha e ignomínia, não abandonou a carreira que lhe fora proposta. Então, ou seja, Cristo ele tem que ser o nosso exemplo em tudo.
né, quando nós passarmos por algum tipo de perseguição, porque o foco aqui também do escritor aos Hebreus está um pouco na questão da perseguição, né, ou seja, os outros, né, os judeus que não se converteram perseguiam aqueles que tinham se convertido, acusando de estar numa seita e tudo mais. Então, ou seja, na hora da perseguição, na hora da dificuldade, olhe para o exemplo de Cristo, que ele suportou todo tipo de perseguição, de vergonha, ignomínia, e não desistiu da sua carreira, foi até o fim e morreu ali na cruz do Calvário, né, por amor de nós. O exemplo da igreja. O autor sabe a realidade daqueles crentes, ele sabe que ali eles viviam numa época de perseguição. Estevão, por exemplo, foi morto apedrejado, né? Todos sabiam disso e todos estavam correndo o mesmo risco. Mas seria o sofrimento reprovação divina ou correção divina? Então ele vai explicar isso aqui. Muitos poderiam pensar que estavam sofrendo porque Deus lhe reprovou, né? Ou seja, Deus simplesmente é mau, ou sei lá, algum pensamento anticristão. Mas ele vai citar Provérbios 3, 11 e 12, né, que é bem interessante, que ele fala assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então Hebreus 12, 5, 6 vai citar Provérbios, onde ele vai mostrar que quando Deus corrige, ele está fazendo isso porque ele nos ama, porque nós somos filhos. O filho, né, vai ser corrigido. O que não é filho, o que é bastardo, não vai ser corrigido. Então aqui, quando fala que o Senhor corrige o que ama, né, ele vai mostrar o seguinte, né, que ninguém na jornada da fé, quando surpreendido pelo sofrimento, deve esmorecer e abandonar a corrida. Então aqui é o seguinte: quando você estiver passando por uma correção, saiba que é Deus que está fazendo isso. Alguma dificuldade, algum sofrimento, né, tá nas mãos de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Então nós temos que olhar para esse sofrimento e pensar assim: o que eu posso aprender com isso? O que isso vai mudar na minha vida? Será que eu vou melhorar como cristão depois desse sofrimento? Então a gente tem que parar para pensar isso, né, e entender que está nas mãos de Deus. Ele sabe o que ele está fazendo, ele nos corrige porque nos ama. Então não devemos desanimar por causa dos sofrimentos. Segundo tópico, corredores bem treinados. Eles respeitam limites. Corredores bem treinados respeitam limites. O autor aos Hebreus aí vai lembrar o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa palavra aqui, seguir, né, seguir a paz, seguir, ela era usada naquela época para as pessoas que iam caçar e encontravam a caça e começavam a perseguir a caça. Então, seguir, perseguir, né, é o mesmo sentido aqui. Então, ele perseguia aquela caça com muita vontade. Ele dava tudo de si. Ele tirava força de onde não tinha, porque ele sabia que aquela caça ia garantir o sustento da sua família. Ele sabia que aquela caça era importante para que seus filhos se alimentassem. Então ele não ia desistir, ele não ia parar, ele entrava no meio do mato, entrava na água, ele se cortava, mas ele perseguia a caça, né, com toda a força. E é esse o sentido dessa palavra: seguir a paz, ou seja, persiga a paz, procure a paz, vá em frente, dê força, tudo que você tem, né, ou seja, com todas as suas forças. E a santificação, ou seja, seguir também a santificação, porque você tem que ser santo. Então você tem que fazer de tudo para ser santo, né? Ou seja, a santidade é algo que, claro, nós não vamos conseguir sozinho, o Espírito Santo vai nos capacitar, mas é algo obrigatório na vida do cristão. O cristão ele tem que santificar sua vida cada vez mais. E mesmo que seja necessário, muitas vezes, sacrificar algumas coisas. Ou seja, esse seguir a santificação tem que ser algo, né, que nós temos que fazer com toda a força, né, ou seja, com todo o coração, como se nossa vida dependesse disso aqui. Da mesma forma que o caçador lá pensa assim: a minha vida, a sobrevivência da minha família depende dessa caça, eu tenho que parar para pensar aqui também: a minha vida cristã, né, a sobrevivência da minha vida cristã depende da santificação. Então a gente tem que orar e pedir a capacitação para que nós possamos nos santificar cada vez mais. Na antiga aliança, a pessoa impura não poderia entrar no recinto sagrado para adorar.
Então quem era impuro, né, quem estava em pecado, ou tinha tocado num animal morto, ou tinha lepra, alguma coisa do tipo, não podia entrar no lugar santo e muito menos no lugar santíssimo. Que no lugar santíssimo, que nós já sabemos, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E antes de entrar lá, ele oferecia sacrifício por si mesmo, para depois entrar e oferecer sacrifício pelo povo. Então, a gente observa que a santidade é importante para estar na presença de Deus. É o que está escrito aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim também, sem santidade, né, a visão de Deus será impossível para nós hoje em dia. Como que eu vou ver o Senhor? Como que eu vou estar na presença de Deus se eu não sou santo? Então, a gente tem que buscar a santidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Corredores bem treinados respeitam limites. Aqui, o escritor da revista coloca nesse sentido de que quem quem entende isso aqui, quem entende a questão da santidade, sabe que tem que santificar, né, cada vez mais para estar na presença de Deus. Corredores bem treinados mantêm a mente limpa. Olha só. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. Aqui ele cita Deuteronômio 29:18, que diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz de veneno e fel. Né? Aí, olha só, raiz de amargura, raiz de veneno e fel. É a mesma coisa. Né? Então, ou seja, o que o escritor tem em mente aqui é a questão da disseminação. A raiz vai crescendo, ela vai disseminando, ela vai passando de um lugar para outro. Então, ela vai se alastrando, né? Ou seja, a apostasia, a heresia, a amargura, tudo que não presta pode se alastrar no meio do povo de Deus. Então aqui tem um alerta, por exemplo, com relação à idolatria lá em Israel. Né? Ou seja, a questão da idolatria, né, era algo comum, era um problema comum em Israel. A gente sabe disso, o povo era advertido contra isso. Então era um mal que muitas vezes acontecia no meio do povo. Né? E aí Moisés alerta o povo para que não haja essa raiz de amargura, algo que vem se alastrar no meio do povo de Deus. Então aqui, por exemplo, né, para nós, quando ele fala raiz de amargura, pode ser alguém, né, contaminado com a erva daninha da apostasia, sem dúvida, contaminaria toda a comunidade. Então fazendo fofoca, fazendo, né, enfim, fazendo coisas, ensinando coisas na igreja errada, disseminando aquilo que não presta, vamos colocar assim, né? Essa raiz de amargura, disseminando tudo que não presta no meio da igreja, trazendo problemas cada vez maiores. E o que fazer para se manter livre desse mal? Manter a mente sóbria, limpa pela palavra de Deus. Leia lá Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, eu acho que é 8, 9 e 10, né, onde fala que tudo que é puro, tudo que edifica, tudo que traz, tudo que é bom, né, pensa, nisso pensai, e isso ocupe a sua mente. Né? Então ocupe a sua mente com coisas boas, como está escrito em Filipenses, né? Não com coisas ruins. Né? Você ocupar a sua mente com Big Brother, novela, né? Ocupar a sua mente com piadas imorais, né? Com coisas que não prestam, então a sua mente vai ficar cada vez mais poluída, você começa a disseminar isso depois no meio da igreja e causa um problema muito maior. Agora ocupe a mente com a palavra de Deus, limpe com a palavra, pense em coisas boas, faça coisa que edifica, você vai ver que vai fazer a diferença na sua vida. Ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé, ou seja, para você continuar nessa caminhada, nessa maratona da fé, para chegar aos céus, você precisa, né, tirar todo o mal do seu coração, limpar sua mente e continuar firme na caminhada. Corredores bem treinados mantêm a mente limpa. Então isso aqui é importante. Os atletas profissionais, eu acompanho o atletismo, e quando entrevistam eles falam muito assim, hoje eu estava muito bem mentalmente, meu psicológico estava muito bem. Então outros falam assim, não, hoje eu não me concentrei muito bem, por isso que meu resultado foi ruim. Então, muitas vezes, todo mundo que está ali numa final olímpica, numa final de um campeonato mundial, de uma corrida, alguma coisa, eles têm o mesmo nível de treinamento. Muitas vezes são treinados pelo mesmo treinador. Eles são bons fisicamente falando, mas todos são iguais fisicamente falando. Mas a mentalidade deles, né, a mente limpa, o psicológico, vai fazer a diferença. Aquele que estiver mais concentrado,
aquele que tiver mais bem preparado, que não passou por nenhum problema durante a semana, que está com a mente limpa, vai ter um resultado melhor. Isso aí é algo que sempre acontece. Todo atleta profissional tem um psicólogo que acompanha ele, né? Toda equipe tem um psicólogo, porque ali ele precisa estar ali naquela corrida concentrado, com a mente limpa. Da mesma forma, a vida cristã, né? Ou seja, nós podemos estar bem fisicamente, né? Quem sabe, né, até a pessoa já leu a Bíblia várias vezes na sua vida, né, tem um conhecimento bíblico muito grande, mas atualmente não está alimentando a mente, só está alimentando com coisas boas, né, está alimentando a mente com coisas ruins, né, está vendo tudo que não presta, falando que não presta. Então essa pessoa, apesar dela ter um bom preparo, a sua mente não está limpa, e por esse motivo ele acaba desanimando na caminhada, na corrida cristã. Valorizam coisas espirituais. Então, corredores bem treinados vai olhar para as coisas espirituais e vai valorizar essas coisas. Então, se alguém está regredindo, voltando, né, para trás, olhando para o mundo, é porque não está dando real valor à salvação recebida. Então, ou seja, nós recebemos essa salvação maravilhosa e nós temos que valorizar essa salvação. O escritor, ele usa o exemplo de Esaú. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Então ele cita aqui o exemplo de Esaú, que era um indivíduo mais preocupado com coisas terrenas do que com as celestiais. Então Esaú, ele não deu importância para as bênçãos de Deus na sua vida. Abraão recebeu a promessa de Deus, contou para Isaac, Isaac recebeu a confirmação dessa promessa diretamente de Deus, contou para Esaú e Jacó, eles sabiam da promessa, eles conheciam a promessa, e olha só o que Esaú fez. Ele chegou para o seu irmão e falou: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Gênesis 25:32. Ou seja, ele pegou a maior bênção que ele podia ter, que era a primogenitura, receber as bênçãos de Deus, e ele falou assim: isso não serve para mim de nada nesse momento, eu estou com fome, me dá essa lentilha, né? Eu nunca comi lentilha, eu nem sei se é gostoso, mas eu acho que nem é, né? Ou seja, ele trocou a bênção de Deus por um prato de comida que nem é tão gostoso assim, né? Se fosse uma carne assada, um negócio melhor, mesmo assim ainda não seria válido, né? Mas nesse sentido aqui, só para a gente perceber, né, a imensidão, o tamanho da ignorância dele, né, de simplesmente abandonar, né, de ignorar, né, ignorância no sentido de ignorar as bênçãos de Deus, né? Ou seja, ignorou 100% a bênção divina. Esse fato revela a mente mundana que possuía. Ou seja, vender a primogenitura, trocar por um prato de lentilha, mostra o quanto ele estava preocupado com as coisas materiais. A indiferença religiosa, né, ela traz problemas. O que é indiferença religiosa? Quando a pessoa começa a questionar as coisas espirituais. Ah, não precisa orar não, esse pastor ora demais, não tem necessidade disso não. Ah, para que cantar tanto hino na igreja? Ah, essa pregação foi meia hora de pregação, passou de 9 horas, o culto já era para ter terminado, né? Então começa a valorizar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, né? Às vezes vai para o culto, quer sair do culto mais cedo para ir para casa assistir televisão, ou então não vai para o culto, fica em casa assistindo televisão. Ou seja, valoriza o material e esquece do espiritual. Então isso é um caminho para a apostasia. Então a pessoa começa assim, de repente ela vai rejeitar por completo aí a salvação oferecida por Cristo. Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui, né? Valorizar as coisas espirituais, que isso fortalece a nossa vida. Então corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais, né? Todo corredor bem treinado, no caso para a vida cristã, vai valorizar tudo que Deus tem dado para nós. Terceiro tópico, a corrida final, exortações finais. O terceiro tópico a gente vai estudar o capítulo 13. O capítulo 13, ele não é um capítulo assim muito linear, ele tem várias exortações, uma meio que sem conexão com a outra, mas o escritor aqui pegou, o foco dele foi mais a questão da liderança, né? Vai falar um pouco de liderança. Então, vamos ver aqui. Valorizar a liderança. No capítulo 13 aparecem algumas exortações sobre respeito à liderança. Hebreus 13:7, 13:17, 13:24. São 3 versículos que vai fazer referência à liderança. E aí, no 13:7 ele fala assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus.
a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então aqui ele está falando de pastores que ou morreram ou passaram por lá, dá a entender que é algo do passado. E ele vai falar assim, que vocês imitam a fé deles, né? Ou seja, olhe para a maneira de viver deles, né? Ou seja, viva como eles viveram. Então tome eles como exemplo. Então aqui pastores, pastor, chefe ou líder, nessa palavra que pode ser traduzida de várias formas diferentes, né? E aí vai deixar aí que vai dar uma exortação, fazer uma exortação para lembrar dele, o trabalho que eles realizaram. Eles oraram, eles visitaram, eles foram exemplos de fé. Então a gente tem que ver os cristãos do Antigo Testamento como exemplo para nós, já foi falado no começo da aula. Mas também pastores atuais podem ser exemplos para nós. Tem muitos homens de Deus hoje. Recentemente, o pastor Billy Graham, né, foi para a glória e ele deixou o seu exemplo. Foi um grande evangelista, né, foi um grande homem de Deus. Né, não tem escândalo na vida dele, pregou o evangelho, ganhou milhões de almas. O foco não está na quantidade de alma que ele ganhou, mas sim no desejo dele de fazer a obra, de pregar, de evangelizar. Então esse exemplo tem que ser seguido. É um exemplo que pode ser seguido, né? E a gente tem vários outros pastores aí do passado, John Wesley e Arminio, enfim, outros, não somente pastores, mas estudiosos da palavra de Deus, né? Um grande pastor que eu admiro muito é Charles Spurgeon também, enfim. Então são pessoas que viveram, não foi nos tempos bíblicos, foi agora nesses tempos recentes, ou não tão recentes assim, mas que deixaram o seu exemplo. Então a gente pode também lembrar e imitar o que eles fizeram. A natureza da missão a eles confiada pertence a uma dimensão espiritual. Quando ele fala assim, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Então o pastor ele tem uma responsabilidade muito, mas muito maior. Muito, ele está ali, né? Tem as almas ali para cuidar, né? As ovelhas para cuidar. Vai dar conta dessas ovelhas quando chegar lá no céu. E aí, cuidou? Tomou conta deles? Enfim, é algo muito sério. Então a gente tem que respeitar e obedecer os pastores. Quando a gente não obedece à liderança, prevalece a anarquia. O que é anarquia? É um sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Estado de um povo que, de fato ou virtualmente, não se tem mais governo. Então, ou seja, é quando nega a liderança. Eu nunca ouvi um exemplo de uma sociedade que não tem um líder. Toda sociedade tem um líder. É algo intrínseco do ser humano e só funciona assim. Ninguém ensinou. Quem foi que ensinou para os índios brasileiros que viviam aqui há 500 anos atrás que tinha que ter um cacique? De onde eles tiraram isso? Então, ou seja, Deus colocou no coração do homem que todo grupo precisa de um líder. O grupo de jovem da sua igreja, se você chegar lá, criar um grupo de jovem, você que é pastor, cria um grupo de jovem e fala assim, olha, aqui não tem mais líder, viu? Vocês vão se resolver entre si, mas não tem um líder. Não vai dar certo, nunca vi dar certo isso. Então não existe esse negócio de não ter líder. Então tem que ter um líder. E se tem um líder, ele merece respeito, ele merece obediência. Então a gente tem que obedecer o pastor. Se não obedecer, está contrário à palavra de Deus. Isso também aqui não significa que a gente não pode discordar, viu? Muitos pastores confundem as coisas. Porque assim, uma coisa é você obedecer, outra coisa é você discordar. Você pode falar assim, pastor, não concordo com isso, mas o senhor está mandando, eu vou fazer. Geralmente é assim. E tem pastor que se ofende quando a gente fala que não concorda. Não concorda. Porque é contra mim, não sei o que e tal. Já começa aí nesse rumo aí. Eu peço perdão aos pastores aí que estão me ouvindo, mas é nesse sentido. Eu já conheci alguns pastores assim. Então, às vezes a gente fala assim, pastor, eu não concordo, acho que não é por aí, mas vamos fazer, né? Então vamos sentar aqui e vamos fazer. Então obedecer é nesse sentido, né? Ou seja, nós temos que obedecer. Os líderes não são intocáveis. Muitos usam aquela passagem lá de Davi e Saul, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Ou seja, o pastor erra, peca, né? Não pode falar nada, não pode tocar, não pode... Não. Ele tem que ser julgado da forma correta, com o método correto, para não escandalizar a igreja, mas ele tem que passar por uma disciplina. Porque o pastor ele não é superior aos outros. Na verdade, ele serve mais do que os outros. Quanto mais você é consagrado, né, diácono, presbítero, auxiliar,
pastor evangelista, aí pastor que toma conta de igreja e tal. Enfim, quanto mais você é consagrado, mais você desce. E aí, isso faz com que seja cobrado muito mais. Então não tem essa de, o pastor errou, não pode falar nada, não pode... Não, se errou vai passar por uma disciplina. E os crentes têm que entender que o pastor pode errar a qualquer momento. O pastor não é ninguém superior aos outros e jamais vai errar, não. Se o pastor errar e se arrepender, a igreja tem que recebê-lo de braços abertos e continuar obedecendo a ele. Não existe essa de, o pastor errou, então já não vou mais obedecer a ele, não tem isso. Não, ele está sujeito a pecados. Então a gente tem que ver os dois lados. Não é que não pode julgar, que não pode... A gente não vai julgar, mas a Bíblia vai julgar. Se errou de acordo com a Bíblia, vai passar por uma disciplina. Mas assim que ele se arrepender e mostrar um arrependimento verdadeiro e uma mudança, tem que ser recebido de braços abertos. Então, nós temos que ir nesse sentido aí. E também não são perfeitos. Como eu já falei, eles vão errar a qualquer momento, mas devem ser honrados pelo trabalho que realizam. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. 1 Tessalonicenses 5,12. Paulo escreve aqui para a igreja de Tessalônica que nós temos que reconhecer o trabalho dos pastores, dos líderes, daqueles que fizeram alguma coisa no nosso meio. Segundo subtópico, valorizar a doutrina. Desde os primórdios da igreja, a igreja foi tentada desviar-se da verdade. Doutrinas falsas sempre estiveram à espreita. Elas fazem qualquer coisa para conquistar você, até mesmo usar a Bíblia. Ou seja, as seitas estão aí. Então, enganando aqueles que não têm preparo da palavra de Deus, que não vão à escola bíblica, que não leem a Bíblia. Então essas pessoas são fracas, não têm conhecimento da palavra de Deus e são enganadas de forma muito fácil. E aí ele vai falar assim, não vos deixei levar em redor por doutrina várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, não com alimentos, e que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Aqui ele vai citar provavelmente alguma doutrina, alguma falsa doutrina associada ao uso de alimentos. Pode estar relacionado à questão lá dos alimentos puros e impuros da antiga aliança. Enfim, mas muita gente confiando no alimento. Ou seja, esse alimento aqui, se eu comer ele eu vou ficar impuro, e esse aqui se eu comer eu vou ficar puro, como se Deus não tivesse ali para nos ajudar a santificar nossa vida, ficar dependendo do alimento para se santificar. E o certo é que o autor exorta os crentes a afirmarem-se na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te limpar e purificar, e deveriam ignorar o que era de natureza material, ritual e externa. Isso aqui é externo, isso aqui não vai fazer diferença, é só um alimento. Agora, o que vai fazer diferença na nossa vida é a palavra de Deus. Valorizar a adoração. O autor havia falado nos capítulos anteriores sobre o sistema de sacrifício levítico, e a nova aliança tornara totalmente dispensável tal sistema. Ou seja, era uma sombra, cumpriu, temos a realidade, não tem mais sentido voltar para aquele sistema antigo. Em Cristo, sob a nova aliança, os sacrifícios são de outra forma. Agora o foco é o sacrifício que nós oferecemos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Hebreus 13:15. Aqui está dizendo o seguinte, ofereçamos sempre. Sempre significa algo repetitivo, diferente do sacrifício de Cristo, que foi único, aconteceu de uma vez por todas. Cristo sacrificou-se uma vez por todas, e ali o seu sacrifício foi único e perfeito. Agora, o nosso sacrifício, que nós vamos oferecer, não tem nada a ver com alcançar a salvação. Nós já somos salvos, já somos crentes. Agora nós vamos oferecer um sacrifício de louvor, mas que não é único e eterno. É eterno porque nós vamos sempre estar oferecendo, é repetitivo. Então o nosso sacrifício é um sacrifício de louvor que vai estar sempre sendo oferecido, mesmo quando nós chegarmos na glória. O louvor, a adoração e a ação de graças. Isso aqui são formas legítimas de sacrifícios na nova aliança. E um outro tipo de sacrifício também é a comunhão com os irmãos. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13:16. Aqui, essa palavra beneficência pode significar também esmola. Ou seja, quando você ajuda financeiramente alguém, um irmão que está necessitado. E ele coloca aqui a comunicação. Comunicação para que os irmãos possam compartilhar entre si as suas necessidades. Às vezes tem um irmão necessitado na igreja que não fala para ninguém que está precisando, depois
sai criticando a igreja, dizendo que a igreja não lhe ajudou. Ah, porque os irmãos lá são arrogantes, nunca me ajudou, eu estou aqui passando fome. Mas como é que a gente vai saber se você está passando fome se você não comunicar? Então a gente tem que olhar isso aqui. Para que nós possamos exercer as boas obras, tem que ter comunicação. E aí sim, é um tipo de sacrifício também. Quando você ajuda alguém, tira do seu bolso, às vezes você está até com pouco dinheiro, mas você ajuda, você está fazendo um sacrifício. C.S. Lewis fala que caridade, né, ele é bem radical nisso, né? Caridade não é quando você dá, quando sobra, mas é quando você dá e também está faltando para você. Então você também está precisando, mas mesmo assim você ajuda. Então isso realmente é caridade. Então é um tipo de sacrifício que você vai fazer e é válido na nova aliança. Então aqui a gente encerra a aula nesse tópico aqui, que nós possamos oferecer uma adoração verdadeira, um sacrifício verdadeiro, né? Já falamos de adoração em aulas anteriores. Adoração não é só levantar a mão para cima, como está aqui nessa imagem, mas adoração é quando você serve na igreja, você arruma o banco, você trabalha na portaria da igreja, você toca, você canta, você prega, você ajuda em tudo, ali em alguma coisa, na mesa de som, você está adorando a Deus. Então a adoração é algo ativo, não é só você levantar a mão para cima e glorificar a Deus. Isso é adoração? É, mas é muito mais do que isso. Então aqui a gente encerra a aula, né? Então nesta lição vimos que o autor se vale de uma metáfora, né? E ele usa aqui a maratona, né, praticada no mundo antigo, para contrastar, né, com a grande corrida da fé. Então quando alguns crentes dão sinais de cansaço e fadiga espiritual, o autor Hebreus exorta-vos a imitar os grandes campeões da fé. Então, ou seja, olhe para aqueles que já venceram, pegue eles como exemplo e continue essa maratona da fé. Ninguém vence uma corrida sem que para isso não tenha de se sacrificar. Aqui ele colocou vence uma corrida, eu não concordei muito, porque eu acho que o objetivo da vida cristã não é vencer o próximo, né? Fica muito essa ideia assim de, eu tenho que vencer meu irmão, né? Eu vou chegar no céu, sei lá, melhor do que ele, primeiro do que ele, não sei. Chegar primeiro aí tu morre logo, né? Mas não é vencer, é completar a corrida, é chegar no final. O atleta, muitas vezes o atleta não está preocupado em ganhar, ele está lá para competir e terminar e finalizar, né? Então o importante é chegar ao final. Por exemplo, o ano passado o Usain Bolt, a última corrida dele, ele se machucou no meio do caminho, ele levantou e foi mancando ali e chegou. Terminou, passou a linha. Então, ele queria ganhar? Queria. Mas o fato dele finalizar, né, já foi uma vitória para ele, porque ele se machucou no meio do caminho, mas mesmo assim ele levantou e continuou caminhando. Então, a ideia é completar a corrida, né, chegar no final, sem desanimar. O sofrimento é inevitável, mas o resultado alcançado por aqueles que ousam perseverar é infinitamente recompensador. Então, a gente precisa passar por cima do sofrimento, das dificuldades e perseverar até o fim, que a recompensa será muito grande. Amém? Então, aqui a gente encerra a aula em si, né? Agora sim, encerra a aula, as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. É muito bom usar o slide, eu uso sempre, o resultado é excelente. Fiz o encerramento da escola bíblica aqui na minha igreja, que acontece quarta-feira à noite, né? De 35 alunos, só faltou 4 alunos, fizemos entrega de brindes, um jantar, foi muito bom, Deus abençoou grandemente. Então os irmãos gostam muito do slide, o aprendizado é outro nível, então eu recomendo realmente você usar o slide. O EBD em Foco tem cursos de capacitação para você também dar uma aula de excelência, né? Então aqui eu recomendo, e mais uma vez entrar no site, ver o conteúdo, deixe seu comentário, clique em gostei, né? Aí Deus vai abençoar ricamente a sua vida e também o EBD em Foco. A paz do Senhor, até a próxima aula.